Olá pessoal, estamos chegando aqui com mais uma aula e aí nós queremos contar com a participação de vocês, inscrevendo-se no nosso canal, dando o seu like, compartilhando as videoaulas para que outras pessoas possam ter acesso aí a estas informações. Então pessoal, nós estamos chegando aqui com mais um bloco de aulas e hoje está aí em ênfase na nossa videoaula a célula, a citologia, a biologia celular. Estamos trazendo aqui uma aula de biologia celular e hoje nós vamos abordar um pouco sobre a estrutura geral da célula. Nós vamos caracterizar os tipos celulares, nós vamos caracterizar a membrana plasmática como espaço de delimitação da célula, mas também de transporte, importante marco de transporte de substâncias. Então, a célula ela é conceituada pequenas unidades envolvidas por membranas e preenchida por uma solução aquosa contendo agentes químicos dotados de capacidade de criar cópias de si própria pelo crescimento e pela divisão. Outro passo importante do nosso conteúdo, que é a divisão celular. Então, qual é a finalidade do processo de divisão celular? Por que a célula se divide? Para que a célula se divide? Qual é a importância dessa divisão celular para o organismo? Então, nós estamos fazendo essa abordagem geral, tentando entender o mecanismo de funcionamento da célula, o que é a célula, como ela funciona, e aí vamos chegar até o passo fundamental da importância dessa multiplicação celular, como é que ela acontece de forma natural e o que condiciona ela a ocorrer de forma desorganizada. Né? A célula ela é uma unidade viva, é considerada a menor unidade morfofuncional, vamos assim dizer, menor unidade morfofuncional do organismo dos seres vivos. Ela sintetiza seus próprios componentes, então ela tem essa capacidade de multiplicar seus próprios componentes. É bem verdade que nós vamos ver ao longo do nosso conteúdo que algumas estruturas celulares elas têm capacidade de se reproduzirem independente da atividade da própria célula, ou seja, independente da atividade de multiplicação da própria célula. A célula não precisa se dividir para que aquela organela se multiplique, que é o caso das mitocôndrias. Vamos estudar isso e é uma organela de fundamental importância no trabalho da célula. A gente vai ver também que é um ponto muito cobrado em concursos públicos a respeito da função das mitocôndrias, qual é o papel da mitocôndria, né? Importantíssimo aí no processo de produção de energia da célula. A respiração celular se desenvolve a partir da ação dessa molécula, dessa estrutura, que acontece no interior da célula. Esse processo de produção de energia tem toda uma sequência de etapas que a gente também vai poder ter a oportunidade de compreender isso numa aula especificamente para isso. A célula ela cresce, então assim, a célula ela é uma unidade viva que tem a capacidade de sintetizar seus próprios componentes, que tem a capacidade de crescimento, então ela também tem esse potencial de crescimento, ela se multiplica pelo processo de divisão celular e ela é no espaço da célula o local da atividade de muitos componentes químicos. Atividades químicas do organismo acontecem no interior da nossa célula. Então ela é uma unidade de ação bastante ativa. Em pensar que o nosso corpo é formado por trilhões de células. E lembrando que uma delas é responsável pela produção, né, pela reprodução, que é o caso do espermatozoide e do óvulo. São as células germinativas, células reprodutivas. As células elas foram visualizadas inicialmente por Robert Hooke pela primeira vez no século 17. Foi ele que conseguiu ver pela primeira vez a estrutura de uma célula através de uma lente rudimentar denominada microscópio. Essas células que foram observadas foram células da rolha de cortiça, ou seja, de tampa de cortiça, material vegetal morto, utilizado aí para tampar garrafas. Foi retirado esse segmento e observado nesse microscópio rudimentar, iluminado à luz de vela.
Essa primeira observação da célula aconteceu em 1665, quando Robert Hooke pega essa rolha de cortiça e resolve observá-la, um feixe bastante fino, né, uma estrutura bastante fina, levou para ser observado ao microscópio e percebeu que existiam várias cavidades que a olho nu ele não conseguia ver nesse interior da rolha de cortiça. Esse material poroso que ele conseguiu observar eram estruturas celulares, que, é claro, tinham perdido o seu conteúdo interno em razão aí do processo de desidratação, né, da estrutura da célula, já tinha se desintegrado o material interno. E o que ele via era porosidade. Mas o que tem de fundamental nisso é que ele conseguiu observar uma estrutura que antes ele não conseguia perceber a olho nu e sequer tinha a ideia de que ali existia alguma coisa. Os organismos, eles são classificados de acordo com a sua forma da célula e também de acordo com a quantidade de células. De acordo com a quantidade de células, eles passaram a ser classificados em unicelulares, quando tem uma única célula. No grupo nós encontramos bactérias, nós encontramos alguns protozoários. E nós temos os organismos pluricelulares, aqueles que têm muitas células. Então, unicelulares, pluricelulares, essa é a classificação quanto à quantidade de células. Os organismos podem ser classificados ainda em eucariontes ou procariontes. Organismos eucariontes são organismos extremamente primitivos. Pro significa primitivo ou primeiro. Então são os primeiros organismos aí na cadeia evolutiva que apresentam aí uma estrutura bastante simples. Essa estrutura simples inclui a ausência de uma membrana ou um envoltório que envolve o núcleo celular, que envolve as estruturas, o material genético celular, que é chamado membrana nuclear ou carioteca. Os organismos procariontes não dispõem dessa organização nuclear, ou seja, não dispõem da presença de carioteca que dá essa organização para a estrutura que compõe o núcleo da célula. Os organismos eucarionte, eu significa verdadeiro, então os organismos eucariontes são organismos que possuem um núcleo organizado, envolvido por uma membrana denominada carioteca. Então essa é a diferenciação entre organismo procarionte e eucarionte. No grupo dos organismos procariontes, nós vamos encontrar as bactérias e as arqueobactérias. Além disso, nós temos uma terceira via de classificação, que é os organismos acelulares, que entra aí numa teia de discussões, porque os organismos acélulares, a teoria celular diz que para ser considerado ser vivo, o organismo precisa, no mínimo, possuir célula. Aí, nesse contexto, surgem os vírus. Organismos que são dotados de material genético, capacidade reprodutiva, atividade metabólica, capacidade de mutação, seleção natural, porém, eles não possuem célula. E a sua reprodução, a sua capacidade reprodutiva, depende deles estarem no interior de uma célula. São organismos parasita intracelular obrigatório. Então, são parasita intracelular obrigatório. Só conseguem se reproduzir estando no interior de uma célula. No grupo dos organismos procariotos, nós vamos encontrar organismos unicelulares extremamente simples. Eles não possuem proteção de seu material genético, que é o DNA. Ácido desoxirribonucleico. É o desígnio da sigla DNA. Ácido desoxirribonucleico. Eles não possuem organelas citoplasmáticas membranosas, aquela estrutura complexa que nós vamos encontrar no interior das células mais desenvolvidas. As organelas que nós vamos encontrar em uma célula procariótica é unicamente a presença de ribossomos, organelas extremamente simples, que participam da síntese de proteína e que, por sua vez, irão também contribuir com a síntese do material genético. E eles não possuem flexibilidade, são estruturas inflexíveis, uma vez que eles estão envolvidos por uma membrana denominada parede celular, ou membrana celulósica ou parede celulósica. São esses três termos para designar parede celular. Esse grupo ele é representado pelas bactérias e pelas arqueobactérias.
Por outro lado, nós temos os organismos que podem ser unicelulares ou multicelulares, mas que são eucariotos, ou seja, possuem um núcleo organizado. Nesse grupo nós vamos encontrar células que possuem a proteção do seu material genético envolvido por essa carioteca. O núcleo é formado basicamente pela cromatina, o material genético. As células apresentam células com organelas membranosas. Nós vamos encontrar complexo de Golgi, nós vamos encontrar lisossomos, vamos encontrar retículos endoplasmático liso e rugoso, mitocôndrias. Em algumas estruturas nós vamos encontrar a presença dos cloroplastos, isso é para a célula vegetal. Células com flexibilidade, uma vez que nós vamos encontrar células sem a parede celular. E também vamos encontrar células com parede celulósica, como no caso das células vegetais, de protozoários. Nós vamos encontrar a presença de fungos. Nós vamos encontrar estruturas celulares que apresentam a parede celular, ou seja, esse envoltório de celulose. Nas células animais, nós não encontramos parede celular, e aí são células com maior grau de flexibilidade. E qual é a importância para essa célula de possuir um núcleo celular? Então, nós temos aí algumas vantagens evolutivas de ter esse núcleo celular de maneira organizada. Como, por exemplo, ele vai fazer uma compartimentalização das estruturas organelares com o material genético. O material genético vai estar protegido contra impactos mecânicos, contra a ação de agentes químicos, contra parasitas que não terão como ter acesso direto ao material genético se ele estivesse disposto naquele material coloidal que compõe o citosol. Ele vai estar protegido. Os impactos mecânicos não chegarão até as organelas, mas terão maior dificuldade de chegar até a estrutura do material genético, uma vez que ele vai estar envolvido por essa carioteca, vai estar protegido. Existe essa organização espacial do material genético, diferenciando aí a célula agora em seus espaços, membrana, citoplasma e núcleo. Uma célula organizada vai possuir uma boa delimitação desses espaços, membrana, citoplasma e núcleo. E existe uma separação dos processos de transcrição e de tradução. Temos uma imagem, esse destaque para a estrutura do núcleo, está aí bem delimitado, numa célula eucariota. Vemos que a presença do núcleo vai variar de acordo com a estrutura, com os tipos celulares. Essa célula muito branquinha é caracterizada por uma célula adiposa, onde, em sua grande maioria, o material interno é formado por lipídios. Algumas células, de acordo com o arranjo estrutural dela, o núcleo celular ele pode estar centralizado e esférico, ele pode estar deslocado, ele pode estar ao meio, mas pode estar achatado. Então, nós vamos ter aí a classificação disso lá no estudo sobre histologia. O tipo de célula também irá caracterizar diferentes formatos de núcleo. As células que estão disponíveis na estrutura sanguínea, nós vemos uma boa variação desse tipo de núcleo, né? E as células elas também podem entrar num processo de morte, que pode ser ou não programada. A apoptose é considerada a morte programada da célula. É quando a célula atinge o seu limiar de desenvolvimento e ela precisa ser recrutada por alguma situação. Ou porque a célula já está envelhecida e a sua função metabólica ela já está dispensada, ou porque ela pode ter sido agredida por algum agente físico, agente químico, e vai caracterizar aí um processo de desenvolvimento com mutações que possam ser agressivas ao organismo. O organismo vai reconhecer essa célula que não é mais útil ao organismo e vai fazer ali recrutamento e a lise dessa célula, a destruição dessa célula. Ao passo que a necrose, por exemplo, é a morte não programada da célula, que vai acontecer pela ausência de oxigenação daquela célula. Isso pode acontecer por fatores diversos. Ação de micro-organismos, a obstrução da circulação sanguínea, e a maioria dos conhecimentos que nós temos hoje a respeito da estrutura dos mecanismos de funcionamento da célula partiram do estudo da replicação do DNA da Escherichia coli. E ela ainda hoje é utilizada como modelo padrão para estudo. São células de cultivo fácil, são células bastante simples, não possuem núcleo organizado, ou seja, é uma bactéria, é um organismo procarioto, não tem um núcleo organizado.
Então nós ficamos por aqui nessa primeira apresentação a respeito da citologia e a gente se encontra na nossa próxima aula sobre tipos celulares. Muito obrigado.